Olá, meus queridos, e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos, por meio desta live, estar falando um pouco sobre os sinais que servem para nos alertar e nos advertir quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar falando também sobre os efeitos que causam na vida do ser humano, daqueles que rejeitam e desprezam a Deus. E vamos estar falando também sobre o plano de salvação para a vida eterna, oferecido por Deus por meio do sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo para toda a humanidade. Mas antes, eu quero honrar a Deus, glorificar a Deus por me permitir compartilhar o Evangelho através desta live. Quero louvar a Deus por seu amor, quero louvar a Deus por sua bondade, benignidade, misericórdia e compaixão. A obra é dele, o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele. Somente ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. É ele que tem que ser honrado, glorificado, porque esta obra aqui é dele. Eu sou apenas um vaso feliz nas mãos do Senhor, sendo usado pelo Senhor para compartilhar o Evangelho, levar a palavra de Deus através das redes sociais, por meio desta live. Amém? Vamos estar falando um pouco sobre prioridades. Você que tem sua Bíblia, abre sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, eu vou estar lendo. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, onde Jesus diz: os cuidados e inquietações é epígrafe. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Eu vou ler novamente, para que venhamos entender. Faça uma reflexão com relação a esse texto. Esse texto aqui eu vou estar falando, em resumo, sobre o verdadeiro sentido da prosperidade. Eu vou estar falando resumidamente. Preste atenção. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. Vou ler novamente. A epígrafe é: os cuidados e inquietações. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aleluia! Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Deus Eterno, Criador de todas as coisas. Bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 33, que é o versículo chave, é a mensagem central, é que a prioridade na vida de um cristão deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade na vida de um cristão, ou na vida de qualquer pessoa, deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça, pois todas as outras necessidades serão supridas por Deus. Lembrem-se que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele sabe o problema que passamos, as dificuldades que enfrentamos, Ele sabe de todas as situações que acontecem em nossas vidas. Ele sabe muito bem aonde está faltando alimento, aonde está faltando roupa, aonde está faltando tudo. E Ele está disposto a cuidar de cada um de nós. O nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Soberano, Ele jamais irá nos abandonar. Conforme a sua palavra, Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Mas nós temos que priorizar, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Se o reino de Deus e a sua justiça não for a nossa prioridade, dificilmente vamos usufruir dos cuidados e das bênçãos divinas do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. A Bíblia é clara em afirmar que primeiramente, acima de tudo e de todas as coisas, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Em outras palavras, a busca pela vontade e reino de Deus deve ser o foco principal e não as preocupações materiais. O nosso foco principal deve ser em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus, em se submeter ao Deus Todo-Poderoso. A nossa prioridade deve ser, primeiramente, viver uma vida de constante oração. A nossa prioridade deve ser, primeiramente, viver uma vida de constante meditação da palavra de Deus. A nossa prioridade deve ser em fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso. A nossa mente deve estar focada nas coisas celestiais com relação ao reino de Deus. As nossas preocupações devem ser em como servir a Deus, com excelência, com humildade, com obediência, com fé. Deus tem que ser a nossa prioridade. O reino de Deus tem que ser a nossa prioridade. O texto vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus. Essa frase significa que a prioridade na vida deve ser o reino do Deus Todo-Poderoso,
ou seja, a vontade do Deus soberano, sendo feita na terra como já é feita no céu. Isso implica em viver de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e buscar uma relação íntima com Ele. O texto vai dizer, e a sua justiça. A justiça de Deus refere-se aos seus padrões do que é certo e errado. E buscar essa justiça significa viver de acordo com esses padrões. O texto vai dizer, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa parte da passagem é uma promessa de que, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele cuidará das necessidades materiais daqueles que o buscam. Em resumo, Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai nos ensinar que devemos confiar em Deus e buscar a sua vontade acima de tudo, pois Ele é quem proverá todas as nossas necessidades. Ele é que proverá todas as nossas necessidades. Então vejam bem, meus irmãos, que a prioridade ao reino de Deus, a busca pelo reino de Deus, deve ser prioridade em nossas vidas. Devemos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não devemos viver uma vida preocupados com o que vamos comer, ou com o que vamos vestir, ou o que vai acontecer com nós. A nossa preocupação tem que ser primeiramente em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus. A nossa primeira preocupação tem que ser em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus, em estar na presença de Deus, priorizando o reino de Deus. Não devemos nos preocupar com as coisas, porque Deus supre as nossas necessidades. E tudo que devemos fazer é obedecer os mandamentos de Deus, obedecer os seus ensinamentos. O problema de muitas pessoas que passam por adversidades, por sofrimentos e tribulações, é porque não priorizam o reino de Deus, é porque não buscam obedecer os ensinamentos e os mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Essa passagem de Mateus capítulo 6, versículo 33, faz parte do Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus Cristo ensina sobre diversos temas, incluindo a importância da fé e da confiança no Deus soberano. Ele fala sobre a necessidade de não se preocupar excessivamente com as coisas materiais, como comida, roupa, pois Deus, o Deus Todo-Poderoso, cuida de todos os seus filhos. O Senhor Jesus Cristo usa a ilustração dos pássaros e dos lírios do campo, que não se preocupam com o sustento, mas são cuidados por Deus, para mostrar que os seres humanos devem confiar mais em Deus do que em suas próprias forças. O que essa passagem vai nos ensinar? O que essa passagem não significa? Essa passagem não significa que devemos ser irresponsáveis e negligenciar nossas responsabilidades. Pelo contrário, ela nos incentiva a trabalhar e buscar o sustento, mas com a confiança de que Deus proverá o que for necessário para as nossas vidas. Em conclusão, Mateus capítulo 6, versículo 33, é um convite para priorizarmos a busca por Deus e a sua vontade, confiando que Ele cuidará de todas as nossas necessidades. Aleluia, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, Ele está disposto a nos abençoar e Ele está sempre disposto a cuidar de cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo é a fonte de todo amor e esperança. O Senhor Jesus Cristo nos guia com sua luz divina. O Senhor Jesus Cristo cura nossas feridas. O Senhor Jesus Cristo nos oferece paz. Em sua presença encontramos força para seguir em frente. O Senhor Jesus Cristo nos ensina a perdoar. O Senhor Jesus Cristo nos ensina a amar. O Senhor Jesus Cristo nos ensina a vivermos com esperança e fé. A sua graça e misericórdia nos alcançam todos os dias, renovando nossa vida com seu poder supremo e incomparável. Aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Então vamos ver, meus queridos e amados irmãos,
A Bíblia vai nos alertar e nos advertir quanto aos sinais que estão se cumprindo diante de nossos olhos. Nós estamos vendo as profecias do livro de Apocalipse se cumprindo diante dos nossos olhos nos dias atuais. E isso serve para nos advertir, nos alertar. Isso serve para que venhamos estar nos preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 24, versículo 33, Jesus diz: assim também, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Este versículo parte do discurso escatológico do Senhor Jesus Cristo do Monte das Oliveiras. Enfatiza que, ao observarem os sinais mencionados anteriormente, os discípulos podem ter certeza de que a volta de Cristo está iminente, está às portas. No capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo responde à pergunta dos discípulos sobre a destruição do templo e o fim dos tempos, e sobre a sua vinda. Os discípulos querem saber quando essas coisas acontecerão e quais sinais marcarão a volta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo descreve uma série de eventos como guerras, como fomes, terremotos e perseguições que servirão como sinais da sua vinda. E nós estamos observando que essas coisas, elas estão se intensificando diante dos nossos olhos. A fome está se espalhando, se expandindo em vários lugares do mundo. As guerras vêm crescendo em vários lugares do mundo. E o surgimento de falsos profetas vem aumentando excessivamente, incansavelmente diante dos nossos olhos, dia após dia. Dia após dia vem surgindo inúmeros falsos profetas, com falsas revelações, com falsas curas, com falsas bênçãos. E o número de falsos profetas que vem crescendo diante dos nossos olhos serve para nos advertir, nos alertar sobre a iminente vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele também menciona perseguições, fomes, terremotos e perseguições que servirão como sinais da sua vinda. Hoje, os cristãos são perseguidos em vários lugares do mundo. Em vários lugares do mundo, nossos irmãos na fé estão sendo perseguidos e muitos estão até sendo martirizados, estão sendo mortos. E o que me chama mais atenção nessas coisas que vem acontecendo é que essas pessoas que estão morrendo, que estão sendo perseguidas e martirizadas em prol do Evangelho, em proclamar o Evangelho, essas pessoas, elas não estão negando a fé. Estão morrendo firme na fé, perseverando na fé, e nenhuma intimidade ou ameaça faz essas pessoas negar a sua fé e o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitos irmãos na fé vêm sendo mortos aí em vários países, onde as pessoas não querem aceitar os ensinamentos, a Bíblia, a proclamação do Evangelho, onde pessoas rejeitam e desprezam a proclamação do Evangelho. Por isso que muitos estão sendo perseguidos. E aqui no Brasil não está sendo diferente. Hoje, as pessoas que pregam a verdade, as pessoas que têm comprometimento com a verdade do Evangelho, estão sendo perseguidas. E dentro da igreja, da própria igreja, muitos estão sendo perseguidos. Pessoas que têm comprometimento com o Evangelho genuíno, pessoas que têm comprometimento com o reino de Deus. Hoje, pregar a verdade é uma ofensa para as pessoas. Muitas pessoas hoje se ofendem quando ouvem uma pregação do Evangelho genuíno. E hoje tem muitas pessoas nas ruas pregando o Evangelho com cautela. Porque hoje, se você for pregar o que está na Bíblia, o que é bíblico, você corre o risco até de ser preso. Porque o que está acontecendo hoje com muitos irmãos na fé, aqui espalhados no nosso país, estão sendo presos por proclamar o Evangelho, por pregar a verdade. Mas essas pessoas que estão sendo presas por amor ao Evangelho, elas não estão omitindo e nem negando a sua fé. E tem que ser assim. Porque Jesus diz que nós iremos passar por dificuldades, por aflições, por perseguições. Jesus nos alertou que nós vamos passar por isso. Agora, cabe a nós manter a nossa fé firme no Senhor Jesus Cristo. Perseverar com firmeza e com fé no Senhor Jesus Cristo. Porque mesmo que a perseguição venha,
mesmo que as prisões nos alcancem, ou até a morte, mas vale a pena morrer por amor ao Senhor Jesus Cristo e por amor ao Evangelho. Vale a pena, porque o céu de glória nos aguarda. O céu aguarda todos os fiéis seguidores do Senhor Jesus Cristo. O céu aguarda todos os obedientes seguidores do Senhor Jesus Cristo. O céu é o destino dos obedientes. O céu é o destino dos crentes fiéis no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra e nos seus ensinamentos. Vale a pena, vale a pena, vale a pena sofrer perseguições por amor ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, ele nos adverte em sua palavra e nos alerta que sofreremos perseguições, acusações, difamações, calúnias, que seremos perseguidos. E todo o cristão genuíno, todo aquele que prega o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo é perseguido e sempre vai ser perseguido. Então não temos que ter medo, temos que ter coragem, temos que buscar em Deus força, fé, coragem e determinação para proclamarmos o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus descreve uma série de eventos, como as guerras, terremotos e perseguições que servirão como sinais da sua vinda. Ele também menciona falsos profetas, o aumento da iniquidade e a pregação do evangelho em todo o mundo. Aleluia, louvado seja Deus. O versículo 33, juntamente com o versículo 34, conclui essa sessão, indicando que esses sinais não são apenas eventos isolados, mas indicam a proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo. A frase "todas estas coisas" refere-se aos sinais mencionados por Jesus Cristo anteriormente no capítulo. A expressão "está próximo às portas" indica que a volta do Senhor Jesus Cristo não será algo distante, mas algo que acontecerá em breve, como se estivesse às portas. Esse texto, essa passagem, ela vai nos chamar a atenção para que nós venhamos estar nos preparando. A nossa preocupação, como eu falei, nossa preocupação é priorizar o reino de Deus acima de tudo e de todas as coisas. E nós temos que estar nos preparando. É nossa responsabilidade. Se nós formos negligentes quanto à nossa salvação, não seremos salvos, não seremos arrebatados. E não podemos ser cristãos negligentes. A parábola das 10 virgens é o exemplo disso. Não vamos agir como as 5 imprudentes que não se prepararam. Quando o noivo chegou, já foi tarde demais, a porta já tinha se fechado. As 5 prudentes já tinham entrado com o noivo. Isso simboliza que no dia do arrebatamento, quando Jesus vier nas nuvens nos buscar, só vai subir aqueles que estão preparados, os crentes fiéis. E a forma de nós nos prepararmos para o dia do arrebatamento é vivermos uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo, uma vida de submissão ao Senhor Jesus Cristo, uma vida de fé ao Senhor Jesus Cristo, comprometimento com o Evangelho, com a obra do Senhor Jesus Cristo, em viver uma vida de santidade, uma vida de oração e uma vida de meditação da sua poderosa palavra, a Bíblia Sagrada. Aleluia, louvado seja Deus. O versículo 33, juntamente com o 34, que diz que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Indicam que os sinais seriam vistos em breve e que a geração que os visse presenciaria a volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns interpretam essa geração como a geração que testemunhou os sinais, enquanto outros a veem como a geração futura que ainda testemunhará a volta do Senhor Jesus Cristo. O versículo 33 serve como um chamado à vigilância e à preparação para a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí, você está se preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo? Meu irmão cristão na fé, você está se preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo? A sua vida que você está levando aqui condiz com a vida que será na eternidade com o Senhor Jesus Cristo? Porque a eternidade com o Senhor Jesus Cristo, ela começa aqui. A eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo, ela começa aqui. É conforme a nossa caminhada, conforme as coisas que fazemos nesta vida. Lembre-se, se a nossa vida aqui na terra, nós temos que fazer uma reflexão. Será se a vida que eu estou levando aqui na terra é digno de merecer
entrar no reino de Deus, em fazer parte da cidade santa? Porque há muitos de nós que estão despreparados, despreocupados, que não estão se vigiando. E a Bíblia nos alerta a nos vigiarmos e a nos prepararmos. Vigiar o nosso comportamento, vigiar a nossa conduta, vigiar o nosso modo de ser, vigiar o nosso caminho diante do Senhor. Nós temos que estar nos vigiando, nós temos que estar vigilantes, vendo como é que está a nossa conduta diante de Deus, como é que está o nosso caráter diante do Senhor, se estamos vivendo uma vida de santidade, se estamos vivendo uma vida de obediência, se estamos vivendo uma vida de fé, se estamos vivendo uma vida de comprometimento com o reino de Deus, com as obras do Senhor, se estamos vivendo uma vida de submissão ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos que estar fazendo essa reflexão, nós temos que estar nos preparando mentalmente, espiritualmente, para o dia do arrebatamento. Porque, infelizmente, muitas pessoas vão ficar porque estão negligenciando a sua salvação, não estão valorizando a sua salvação. E é uma luta diária, constante. A santidade, ela é constante, é um processo constante. Todos os dias nós temos que estar lutando para estarmos diante do Senhor Jesus Cristo em santidade. Amém? Louvado seja Deus. Mateus 24:33 é uma mensagem de esperança e expectativa para os cristãos, incentivando-os a viverem de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, aguardando o cumprimento de suas promessas. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Nós temos que viver uma vida de obediência. Nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Obedecer ao Deus Todo-Poderoso significa viver em conformidade com os seus mandamentos e vontades, demonstrando amor, reverência e confiança na sua sabedoria. É um ato de fé que aplica colocar a vontade de Deus acima da própria vontade, buscando agradá-lo através das nossas atitudes e ações. A obediência é vista como uma forma de glorificar ao Deus Todo-Poderoso e Eterno e experimentar as bênçãos que Ele reserva para aqueles que o seguem. Vejam bem que eu falei sobre prioridades. Priorizar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas. Quando nós temos isso em mente, de priorizar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, não precisamos correr atrás de bênçãos. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos materiais. Nós temos que correr atrás de bênçãos espirituais, nos enchendo do Espírito Santo de Deus, nos enchendo de conhecimento da sua palavra. Nós temos que correr atrás de bênçãos espirituais. E quando nós corremos atrás de bênçãos espirituais, nós estamos priorizando o reino de Deus. Deus, Ele sabe das nossas necessidades. E quando somos pessoas obedientes a Ele, quando obedecemos os seus ensinamentos, quando obedecemos a sua palavra, quando vivemos uma vida de obediência, não precisamos correr atrás de bênçãos. As bênçãos de Deus nos alcançam, porque Ele sabe o que precisamos e Ele está disposto a suprir as nossas necessidades, conforme eu li, aleluia, conforme eu li em Mateus capítulo 6, versículo 33, onde vai falar da prioridade de priorizarmos o reino de Deus acima de tudo e a sua justiça. Então, se nós quisermos alcançar as bênçãos do Senhor, se nós quisermos alcançar as bênçãos divinas para nossas vidas e quisermos prosperar espiritualmente, prosperidades espirituais, devemos priorizar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque a palavra dele é uma promessa de Deus para nossas vidas. Se nós priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça, Ele sabe do que necessitamos, Ele sabe do que precisamos e Ele está disposto a nos abençoar. Aleluia, louvado seja Deus. Agradá-lo através das nossas atitudes e ações. A obediência, ela é vista como uma forma de glorificar ao Deus eterno e experimentar as bênçãos que Ele reserva para aqueles que o seguem. Aleluia, louvado seja Deus. Obedecer ao Deus Todo-Poderoso significa vida e desobedecê-lo significa morte. Amar ao Senhor Jesus Cristo é obedecer. Quem ama de verdade obedece aos seus mandamentos.
Não é falar, é viver. Carregar a cruz é renunciar. Seguir ao Senhor Jesus Cristo exige deixar para trás o pecado e as vontades da carne e viver em santidade. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, está escrito: e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então vejam bem, se nós dermos ouvido e obedecermos, se nós dermos ouvido à voz do Senhor e obedecermos os seus ensinamentos, os seus mandamentos, as bênçãos de Deus vêm sobre nós. Está aqui escrito, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Está escrito: e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E no versículo 3 ainda diz: bendito serás na tua cidade, e bendito serás no campo. A obediência ao Deus eterno leva à prosperidade e proteção, enquanto a desobediência resulta em sofrimento e adversidade. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Agora eu vou exortar os nossos irmãos na fé. Vou estar falando sobre as consequências da rejeição ao convite de salvação oferecido pelo Deus Todo-Poderoso através do sacrifício perfeito do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. A rejeição da mensagem do Senhor Jesus Cristo tem consequências espirituais sérias, tanto aqui quanto na eternidade. A Bíblia descreve que aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo e sua mensagem correm o risco de não receberem a salvação e, consequentemente, enfrentarão a separação para todo sempre do Deus soberano. O texto vai falar aqui de juízo. A Bíblia afirma que a rejeição da mensagem do Senhor Jesus Cristo resultará em julgamento. Isso significa que a pessoa será responsabilizada pelas suas escolhas e ações em relação à verdade do Deus soberano e todo-poderoso. O texto vai falar de perda da salvação. A mensagem central do cristianismo é que o Senhor Jesus Cristo veio oferecer salvação da morte e do pecado através do sacrifício na cruz. A rejeição dessa salvação significa permanecer sob o peso dos próprios pecados e sem esperança da vida eterna com o soberano Deus Todo-Poderoso. O texto vai falar de perda do propósito. Além das consequências espirituais, a rejeição do Senhor Jesus Cristo pode levar a uma vida sem propósito e significado, longe do amor e da graça de Deus. Vejam que as pessoas que rejeitam ao Senhor Jesus Cristo, as pessoas que desprezam ao Senhor Jesus Cristo, as pessoas que vivem sua vida distante do Senhor Jesus Cristo, elas levam uma vida sem propósito e sem significado. As pessoas podem até adquirir bens materiais, terreno, porque a Bíblia também vai dizer o que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, as bênçãos de Deus, porque tudo vem de Deus, as bênçãos de Deus, ela alcança quem é crente e quem não é descrente. Mas com uma diferença: aqueles que servem a Deus, devem valorizar e priorizar as bênçãos divinas e não negligenciá-las. Às vezes as pessoas que vivem no mundo do pecado são abençoadas, conquistam os bens materiais, mas elas não têm algo que os cristãos têm. Elas não têm a presença de Deus, elas não têm o cuidado e a proteção divina, não têm. Lá em Salmos capítulo 73, Asaf, ele quase abandona a fé, ele ficou desgostoso, ele ficou preocupado, ele chegou a murmurar, a reclamar, porque Asaf, ele via as pessoas iníquas, as pessoas pecadoras se dando bem na vida. Ele chegou a reclamar, a murmurar, dizendo: poxa, nós que servimos a Deus, sofremos tanto, passamos por tanta dificuldade, e essas pessoas pecadoras aí, que não servem a Deus, que rejeitam a Deus, elas vivem felizes, elas conquistam bens, não tem dificuldade para conquistar bens, não tem dificuldade para levar uma vida boa.
E Jesus mostrou para Asaf, o Deus Todo-Poderoso mostrou para Asaf o destino dessas pessoas. É como se Deus chegasse para Asaf e dissesse: Asaf, eu vou te mostrar o que vai acontecer com essas pessoas que me rejeitam e me desprezam, apesar delas conquistarem bens materiais, delas terem casa boa, delas terem carro do ano, delas viverem o tempo todo feliz, fazendo planos mundanos. Eu vou te mostrar o destino dessas pessoas que me rejeitam e que me desprezam. E vou te mostrar o destino daqueles que me servem em meio às dificuldades, em meio às adversidades da vida. Eu vou te mostrar o destino dessas pessoas, para onde elas vão. E Asaf, quando entendeu, ele glorificou e exaltou a Deus. Asaf, quando entendeu o destino dos pecadores, o destino das pessoas que rejeitam e desprezam a Deus, e o destino daqueles que mesmo em meio às dificuldades estão ali servindo a Deus com perseverança, com fé. Quando Asaf entendeu, ele exaltou e glorificou a Deus. Isso vale para os dias de hoje. A gente vê muitas pessoas na iniquidade, muitos pecadores levando uma vida boa, conquistando bens, rejeitando e desprezando a Deus e ao mesmo tempo aparentemente feliz. Mas não há felicidade verdadeira na vida dessas pessoas. Não há paz verdadeira na vida dessas pessoas. Essas pessoas, elas não têm significado verdadeiro de vida. Elas não têm propósito verdadeiro de vida. Não têm. Então não temos que olhar para um pecador e murmurar com Deus, porque um pecador é bem de vida, conquista as coisas, e nós que somos evangélicos, somos cristãos, não passamos por isso, não conquistamos essas coisas. Às vezes, as bênçãos de Deus não nos alcançam quando nós deixamos de priorizar o seu reino e a sua justiça. Porque aqui está escrito a passagem de Mateus 6, versículo 33, está escrito: aqueles que priorizam o reino de Deus e a sua justiça, Deus, ele sabe muito bem o que necessitamos e o que precisamos. E ele vai fazer por nós, não é conforme a nossa vontade, mas conforme a sua vontade. Então veja bem, eu falei perda do propósito. Além das consequências espirituais, a rejeição do Senhor Jesus Cristo pode levar a uma vida sem propósito e significado, longe do amor e da graça de Deus. Essas pessoas aí que vivem no pecado, que rejeitam e desprezam a Deus, elas estão longe do amor de Deus, longe da graça de Deus, longe da proteção divina. A não ser que elas se arrependam, a não ser que elas busquem a presença do Senhor para suas vidas. Mas enquanto essas pessoas estiverem vivendo uma vida de rejeição a Deus, de desprezo a Deus, o destino delas está reservado. O destino para as pessoas que rejeitam e desprezam a Deus está reservado. O que a Bíblia diz, o porquê que não devemos rejeitar a Deus. O porquê que nós não devemos rejeitar a Deus. A Bíblia vai dizer. Por que devemos priorizar o reino de Deus? Por que devemos valorizar o amor de Deus? Por que devemos viver uma vida para fazer a vontade de Deus? A Bíblia vai dizer. O primeiro de tudo, se nós entendermos esse texto, se nós entendermos essa passagem, e se nós meditarmos nela, nós vamos começar a valorizar o amor de Deus. Preste atenção. Está escrito em João 3,16. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Preste atenção. Isso aqui é lindo, é muito forte. Isso aqui mostra o amor incondicional do Deus eterno para todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Mais outro, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia vai mais além. Quem crê no Filho tem a vida eterna.
O que, porém, desobedece ao Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, versículo 36. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Vejam bem, aquele que tem Jesus Cristo em sua vida, aquele que vive uma vida conforme os propósitos do reino de Deus, essas pessoas, ela tem a vida eterna em si. Mas aqueles que não têm Jesus Cristo, aqueles que rejeitam e desprezam o Senhor Jesus Cristo, não têm a Deus. Não têm a Deus. A gente pode ver um pecador conquistando bem, pode ter não sei quantas casas, não sei quantos carros, mas se ele não tiver Deus na vida dele, ele não é nada, não tem nada. E se não se arrepender, o destino dele será no lago de fogo. Não sou eu que falo, é a Bíblia. O texto vai falar de ações de graça. O arrependimento e a busca por perdão podem trazer reconciliação com o Deus soberano. Aleluia, louvado seja Deus. A mensagem do Evangelho é um convite à salvação e aqueles que a rejeitam podem ser impactados. A rejeição da mensagem do Senhor Jesus Cristo é uma decisão séria, com consequências eternas, mas a Bíblia também oferece esperança por meio do arrependimento e da fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quero agradecer o Maurício, que está aí presente na live, a Regiane, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Quero trazer um texto aqui muito... Espera aí. Vou trazer um texto aqui, meus amados irmãos, para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos entender, porque às vezes as pessoas elas chegam e dizem, o mal desses crentes é que só eles acham que é só eles que creem no Senhor Jesus Cristo. Um insensato, a pessoa que é insensata, a pessoa que quer justificar seus erros, a pessoa que quer viver no mundo do pecado com justificação, porque não tem justificação. Ou servimos a Deus ou não servimos a Deus. A Bíblia diz que não há como servir dois senhores. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Ou fazemos a vontade de Deus ou fazemos a vontade do diabo. Não tem negócio de ficar em cima do muro, não tem meio termos. Ou você é filho de Deus, ou você pertence a Deus, ou não pertence. Porque às vezes as pessoas insensatas, para justificar seus pecados, elas dizem, esses crentes, só eles que pensam que são filhos de Deus, só eles que acham que são filhos de Deus. Primeiramente que o verdadeiro cristão, ele não pensa e não acha, ele tem certeza, porque ele tem conhecimento da palavra de Deus. E quem não tem conhecimento dos ensinamentos da palavra, começa a falar besteira, começa a falar coisa que não sabe. Então primeiro nós temos que buscar saber, conhecer antes de falar. Então às vezes a pessoa chega e diz, eu também creio no Senhor Jesus Cristo. Se nós formos fazer um evangelismo num bar, nesse bar tem 10 pessoas bebendo, fumando, curtindo a vida. Se nós formos fazer uma pergunta, eles vão falar que crê no Senhor Jesus Cristo. Você crê no Senhor? Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Então, já que você crê no Senhor Jesus Cristo, essa sua crença, ela é uma crença falsa, ela não é verdadeira. Essa sua crença no Senhor Jesus Cristo, ela não é genuína, ela não é real. Ela é uma crença superficial. Porque quem crê no Senhor Jesus Cristo, envolve obediência. Crer no Senhor Jesus Cristo envolve submissão. Crer no Senhor Jesus Cristo envolve comprometimento. Crer no Senhor Jesus Cristo envolve vida de santidade. Crer no Senhor Jesus Cristo envolve vida de oração. Crer no Senhor Jesus Cristo envolve vida de meditação da sua poderosa palavra. Isso é crer no Senhor Jesus Cristo. Não é algo da boca para fora.
é na prática, é na ação, é nas atitudes, é no comprometimento. Isso é crer no Senhor Jesus Cristo. Mas os insensatos, os ímpios que vivem na iniquidade, eles têm a mania de falar que crê no Senhor Jesus Cristo. Agora, é um dever nosso advertir e alertar essas pessoas que o raciocínio delas é errado, que a crença delas não é verdadeira, é superficial, que se elas quiserem crer de verdade no Senhor Jesus Cristo, elas têm que aceitar, entregar a sua vida, seu caminho ao Senhor Jesus Cristo. Vamos entender, conforme a Bíblia, o que é crer no Senhor Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo significa reconhecer que Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, e aceitá-lo como Salvador e Senhor da própria vida. Você que está vendo essa live aí, que ainda não é convertido, que ainda não é cristão e que anda no mundo do pecado, presta atenção, que não sou eu. Não é coisa da minha cabeça, é a Bíblia. Não é coisa da minha cabeça, presta atenção. Crer em Jesus Cristo significa reconhecer que Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, e aceitá-lo como Salvador e Senhor da própria vida. Implica em confiar nele para o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna, além de buscar viver de acordo com os seus ensinamentos e exemplos. Aleluia, louvado seja Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo envolve aceitar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não apenas um homem ou profeta. Envolve confiar em sua obra redentora, envolve acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço pelos pecados da humanidade e ressuscitou, oferecendo a oportunidade de reconciliação com Deus soberano e todo-poderoso. Envolve reconhecer sua autoridade sobre a própria vida e comprometer-se a segui-lo e obedecer aos seus mandamentos. Aleluia. Envolve viver uma vida transformada, buscar viver de acordo com os princípios do Evangelho, refletindo o amor, a graça e a justiça de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Crer em Jesus Cristo é mais do que uma simples declaração de fé. É uma entrega pessoal a Ele e um compromisso de viver uma vida transformada pelo seu poder. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso é crer no Senhor Jesus Cristo. Isso é crer. Agora eu vou exortar você, meu amado, minha amada que está me vendo. Em Romanos capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a não permitirem que o pecado reine em seus corpos mortais. Ou seja, que não se deixe dominar por desejos pecaminosos. A passagem enfatiza que, por meio da união com o Senhor Jesus Cristo na morte e ressurreição, os crentes foram libertados do domínio do pecado e devem, portanto, viver uma vida de santidade. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Esta frase é um apelo para que os cristãos não se tornem escravos do pecado, existindo as suas tentações e desejos. Aleluia, louvado seja Deus. O corpo mortal refere-se à natureza humana caída, sujeita à morte e às suas paixões, para que obedeçais às suas paixões. Paulo adverte contra ceder aos desejos pecaminosos que surgem da natureza humana. A ideia é que, embora os desejos possam surgir, os cristãos não devem ser dominados por eles, mas devem escolher obedecer a Deus. Romanos 6,12 faz parte de um argumento mais amplo em que Paulo explica que através do batismo os cristãos são unidos com Cristo em sua morte e ressurreição. Essa união implica a morte do velho homem, dominado pelo pecado, e o surgimento de uma nova vida em Cristo, livre do domínio do pecado. O texto ressalta que os cristãos não estão mais sob o domínio da lei do pecado, mas sob a graça de Deus. Isso significa que eles têm a liberdade de escolher obedecer a Deus e viver em santidade, e não mais são forçados a pecar. O versículo nos desafia, aleluia,
Louvado seja Deus. O versículo nos desafia a examinar nossas vidas e identificar áreas onde o pecado ainda pode estar reinando. Devemos nos oferecer a Deus como instrumentos de justiça, buscando a santidade e a obediência a Ele em todos os aspectos de nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, vejam o plano de salvação oferecido por Deus através do Senhor Jesus Cristo. O plano de salvação do Deus eterno para toda a humanidade é um processo abrangente que visa restaurar a relação entre Deus e os seres humanos, quebrada pelo pecado. Ele envolve a crença em Jesus Cristo como Salvador, arrependimento dos pecados e a busca de uma vida em obediência aos seus ensinamentos. A salvação é oferecida a todos e a decisão de aceitá-la ou rejeitá-la é um ato de livre arbítrio. A criação e a queda. Deus criou o homem, o mundo e o homem, à sua imagem, com o propósito de comunhão e relacionamento. No entanto, a queda de Adão e de Eva introduziu o pecado e suas consequências no mundo, resultando na separação entre Deus e a humanidade. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo para reconciliar a humanidade com Deus, o próprio Deus se fez homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo viveu uma vida perfeita e sem pecado, e então ofereceu-se como sacrifício perfeito na cruz, pagando o preço pelos pecados de toda a humanidade. O chamado à fé e ao arrependimento. O Deus soberano, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus eterno, convida todos a crerem em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Presta atenção. O Deus eterno, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, ele faz um convite a todos para crerem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. O arrependimento genuíno dos pecados, juntamente com a fé genuína no Senhor Jesus Cristo, é o caminho para a salvação. Isso significa reconhecer a própria condição pecaminosa, arrepender-se dos pecados e voltar-se para Deus. O dom da vida eterna. Aqueles que aceitam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e vivem em obediência aos seus ensinamentos, recebem o dom da vida eterna. Uma vida em comunhão com Deus Todo-Poderoso, tanto nesta vida quanto na eternidade. A importância da obediência. A vida cristã não se limita à crença inicial, mas envolve um compromisso contínuo de seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e buscar a santificação. Isso inclui a prática da justiça, amor ao próximo e busca por uma vida que agrade a Deus. O Deus Todo-Poderoso, presta atenção, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano e todo-poderoso, deseja que todos os seres humanos sejam salvos e tenham a oportunidade de retornar à sua presença. Isso é muito lindo. Essa passagem é muito linda. Deixa eu ver aqui. Isso é muito lindo, essa passagem. O Deus soberano, o Deus todo-poderoso, ele deseja, presta atenção, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, deseja que todos os seres humanos sejam salvos e tenham a oportunidade de retornar à sua presença. A salvação não é baseada em méritos próprios, mas no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e na graça de Deus. A decisão de aceitar ou rejeitar essa oferta
é pessoal e intransferível. Aleluia, louvado seja Deus. É intransferível, é pessoal e intransferível. Estou buscando aqui um texto, meus amados irmãos. Estou buscando aqui um texto. Deixa eu ver onde é que está esse texto. Para que venhamos entender com mais eficácia o que o Deus Todo-Poderoso quer nos dizer por meio dessa mensagem. Deixa eu só ver se eu acho esse texto aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Achei. Vamos lá. Preste bem atenção. Porque às vezes as pessoas têm a mania de murmurar contra Deus. E às vezes um pecador morre no pecado, um pecador morre desagradando a Deus, e as pessoas têm a mania de culpar a Deus por essas coisas que acontecem na vida das pessoas. Então vejam bem que o Deus eterno e todo-poderoso o desejo de Deus é que todos os seres humanos sejam salvos, é que todas as pessoas alcancem a salvação, busquem a salvação e tenham a oportunidade de retornar à sua presença. A salvação não é baseada em méritos próprios, mas no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e na graça de Deus. A decisão de aceitar ou rejeitar essa oferta é pessoal e intransferível. Vejam bem, o Deus eterno e todo-poderoso não tem prazer na morte do pecador. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Pelo contrário, ele está sempre disposto a conceder oportunidade para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que as pessoas buscam uma reconciliação com ele. Todos os dias que nós acordamos, é Deus nos concedendo uma oportunidade de melhorarmos os nossos caminhos diante dele. Todos os dias que Deus nos acorda, é nos dando uma oportunidade para que venhamos adorar a ele, exaltar a ele, honrar a ele, glorificar a ele e bendizer o seu santo e poderoso nome. Todos os dias, Deus ele está nos concedendo esta oportunidade. Mas há um tempo para todas as coisas. Chegará um tempo que nós não vamos ter mais oportunidade de melhorar o nosso caminho diante do Senhor e de nos reconciliarmos com ele, porque ele está o tempo todo dando oportunidade. Às vezes a gente vê uma pessoa no crime, no mundo do pecado, e Deus ele guarda a vida daquela pessoa, dando oportunidade daquela pessoa se reconciliar com ele, dando oportunidade daquela pessoa abandonar os seus pecados, renunciar à sua vida criminosa, às suas práticas pecaminosas. É isso que Deus faz. Por quê? Porque ele é um Deus bondoso, amoroso, benigno, cheio da graça, cheio de bênçãos e de benignidade. Ele é um Deus que nos ama. Esse é o amor de Deus. Ao acordamos pelo amor de Deus, através da graça de Deus, através da bondade de Deus, através da benignidade de Deus, da misericórdia de Deus e da compaixão de Deus. O tempo todo ele está nos dando essa oportunidade. Ele é um Deus justo e ele dá essa oportunidade para todas as pessoas. E o tempo todo ele está divertindo as pessoas. O tempo todo ele está alertando as pessoas a melhorarem o seu caminho, a se reconciliar com ele, a se arrepender dos seus pecados, a renunciar às práticas do pecado e a se voltar para ele. O tempo todo ele está dando essa oportunidade. Não tem uma pessoa, nenhum ser humano morre no pecado sem as advertências e sem o aviso de Deus. Nenhum. Não existe. Ninguém vai morrer sem Deus advertir e sem Deus alertar. Ninguém vai morrer sem Deus oferecer o convite de salvação para a vida eterna. Todas as pessoas recebem o convite de salvação para a vida eterna. O problema é que a maioria rejeitam e despreza o convite de salvação para a vida eterna. Mas Deus oferece para todos. E ele faz chegar no ouvido de todas as pessoas. Pergunte para um criminoso se não já apareceu alguém convidando ele para ir para a igreja, para entregar a sua vida para Jesus. Através desta live, as pessoas que vivem no pecado estão vendo o vídeo, vejam o vídeo.
Nas redes sociais, há inúmeros convites de Deus. As redes sociais, ela tem muita coisa que não presta. O diabo joga muita coisa que não presta nas redes sociais. Mas Deus, através do seu Espírito Santo, com seu poder supremo, ele também lança muitas coisas boas nas redes sociais. Há inúmeros convites nas redes sociais para as pessoas se arrependerem, para as pessoas melhorarem o seu caminho diante do Senhor, para as pessoas renunciar às drogas, renunciar à embriaguez, renunciar ao tráfico, renunciar à maconha, ao pó, ao crack, renunciar ao mundo do pecado. E as pessoas simplesmente rejeitam e desprezam o convite de salvação. Então não tem esse negócio de dizer, eu nunca fui avisado, Deus nunca me avisou, porque no dia do juízo, no dia do julgamento, as pessoas vão ter a audácia de querer justificar para Deus, diante de Deus. Porque todos vão ver a Deus, todos vão ser julgados, e as pessoas vão ter a audácia de dizer que nunca foi avisada, que nunca recebeu convite, que nunca foi alertada, e o Senhor Jesus Cristo vai mostrar. No dia tal, na hora tal, eu te ofereci o convite de salvação, você rejeitou. No dia tal, no momento tal, eu te ofereci o convite de salvação e você rejeitou. Então, o tempo todo, meu amado, Deus está convidando. O tempo todo, o convite de Deus está sendo feito. O tempo todo, Deus está alertando. Arrependam-se, arrependam-se. E eu vou ler aqui, ó. O Deus eterno não tem prazer na morte do pecador. Vamos na Bíblia. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, está escrito: disse-lhe, vivo eu. Isso aqui é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ele diz mais: convertei-vos dos vossos maus caminhos. E ele diz mais: pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? E lá no capítulo 18 de Ezequiel, versículo 21, está escrito: mas se o ímpio, olha o que Deus diz, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Tem mais outro texto. Deus deseja que o pecador se arrependa e viva. Deus deseja que todo pecador se arrependa e viva. Deus deseja que você que está escravo pelo pecado se arrependa e viva. Vamos para a Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo, presta atenção, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Está vendo aí? Nosso Deus, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus de benignidade, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de compaixão, cheio da graça. Mas também Ele é um Deus de justiça. O nosso Deus é justo. Ele é um Deus de justiça. E eu quero advertir também as pessoas que estão vendo esse vídeo. Muito cuidado com o que falamos. Muito cuidado com o que falamos. Porque a gente está vendo as guerras acontecendo no Oriente Médio e as pessoas estão querendo fazer juízo, estão tendo mania de julgar e de criticar. Estão querendo fazer juízo, de julgar. Que Deus é esse que permite as pessoas morrerem, crianças morrerem? Que Deus é esse que permite as crianças ser bombardeadas, ser metralhadas? Que Deus é esse que permite? Cuidado, você não sabe o que fala. Deus é amor, mas Ele é justo e é fogo consumidor. Deus, Ele sabe muito bem o que faz e muito bem o que está fazendo. Então não cabe a nós querer fazer justiça, querer mostrar uma bondade acima de Deus. Que Deus é esse que permite essas coisas? Se está acontecendo isso,
Se está acontecendo essas coisas, é por desobediência. Porque Deus é justiça. E aqueles que andam na desobediência, aqueles que desafiam a Deus, aqueles que andam no mundo do pecado, a ira de Deus vem sobre eles. Se eu decidir viver uma vida de pecado deliberado, uma vida na imoralidade, uma vida na promiscuidade, uma vida no adultério, na criminalidade, na pedofilia, uma vida na masturbação, uma vida na pornografia, se eu decidir viver desse jeito, mesmo sabendo que Deus é justo, se eu decidir pecar deliberadamente, a ira de Deus vai vir sobre mim. E a ira de Deus, Deus não poupa ninguém. Se ele decidir que vai fazer isso, ele vai fazer e pronto, não cabe a nós julgar. Nós temos que ficar calados. Não cabe nós julgar, porque Deus sabe muito bem o que está fazendo. Porque eu já vi comentário, esse Deus é mau, crianças sendo metralhadas lá na Palestina, crianças morrendo e não sei o quê. Ou você acha que Deus não sabe o que está fazendo? Ou você acha que Deus não está vendo tudo? Então, antes da gente julgar, nós temos que procurar entender as Escrituras, entender o que está na Bíblia. Agora as pessoas rejeitam Bíblia, não querem ler Bíblia, não querem saber de Bíblia, não querem compromisso com Bíblia, aí abre a boca para falar o que não deve. Abre a boca para falar o que não deve. Então, muito cuidado, porque Deus sabe muito bem o que está fazendo. Está tudo no controle de Deus. Está tudo no controle de Deus. O inimigo, Satanás, não tem poder para nada. Até para Satanás tocar no fio do teu cabelo, tem que ter permissão de Deus. Se não tiver permissão de Deus, Satanás não toca, que ele não tem poder para nada. Satanás só toca na vida de alguém se Deus permitir. Satanás só destrói a vida de alguém se Deus permitir. E há muitas pessoas que estão se destruindo deliberadamente. Porque o tempo todo o Deus Todo-Poderoso está oferecendo o caminho da salvação. O tempo todo Deus está advertindo e alertando as pessoas para andar no caminho certo, buscar o caminho de Deus. Mas a pessoa, ela decide andar no caminho errado. Prefere andar no caminho errado. Prefere andar no mundo do pecado. A escolha é sua. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Se você decide andar no caminho errado, é porque você não quer compromisso com Deus. Você não quer saber de salvação. Agora, se você deseja se libertar do vício das drogas, do vício do crime, da embriaguez, o caminho é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. Em resumo, o plano de salvação de Deus é um processo que começa com a fé no Senhor Jesus Cristo. O arrependimento dos pecados e a busca por uma vida de obediência. É um plano abrangente que visa a restauração da relação entre Deus e a humanidade, oferecendo a todos a oportunidade de salvação. A todos a oportunidade de salvação. Agora você só vai ser salvo. Você só vai ser salvo e liberto dos pecados se você vier para a verdade. Em João capítulo 8, versículo 31, 32, eu vou ler. Está escrito: a verdade que liberta. Eu escrevi um texto aqui, eu botei a verdade que liberta. Em João 8, 31, versículo 32 está escrito: então disse o Senhor Jesus Cristo aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra. Vou ler aqui. Então disse o Senhor Jesus Cristo aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito no versículo 32. O Senhor Jesus Cristo diz no versículo 34, presta atenção, que isso aqui é sério. O Senhor Jesus Cristo diz no versículo 34, que todo aquele que pratica o pecado
é escravo do pecado. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Deixa eu ver aqui, que tem mais escrito aqui. Vamos ler aqui. Todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Deixa eu trazer só um texto. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir a Bíblia para nós lermos. João 8. Vou ler o texto completo para vocês. Deixa eu ver aqui, meus amados irmãos. Vamos lá. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. No versículo 34 ele diz que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Louvado seja Deus. No versículo 35 ele diz, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. No versículo 36 Jesus vai dizer, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos que permitir que o Senhor Jesus Cristo venha nos libertar. Nós temos que permitir ser liberto pela verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver agora aqui o texto. Vamos lá. O Senhor Jesus Cristo declarou que a verdade liberta. Essa verdade está em sua palavra, que tem poder transformador na vida dos que creem. A liberdade verdadeira só é possível quando vivemos conforme a palavra de Deus. Presta bem atenção. A liberdade verdadeira só é possível quando vivemos conforme a palavra de Deus. A palavra revela a verdade que liberta. Conhecer a palavra é conhecer a vontade de Deus. Ela mostra o caminho certo e desmascara as mentiras do inimigo. A verdade liberta o homem do pecado e da ignorância espiritual. Meus amados irmãos, quem me conhece sabe que eu vivia na escuridão, sabe que eu vivia nas trevas e eu vivia uma vida escravizada pelo pecado. Eu era escravo dos desejos da carne. E eu era escravo dos desejos da carne e eu dava ouvido para a voz do inimigo. Eu comecei a fazer coisas que o inimigo gostava. Eu comecei a agradar ao inimigo quando eu vivia no pecado. Os planos que eu fazia era para estar no mundo do pecado. A minha prioridade na vida era fazer planos para estar numa curtição, para estar na embriaguez, fazendo coisas erradas. E sabe como que eu consegui ser liberto? Através do Senhor Jesus Cristo. E sabem por que Jesus Cristo me libertou e me tirou do lamaçal do pecado? Porque eu comecei a clamar. Às vezes, na madrugada, às 4 da manhã, 3 horas da manhã, eu chegava em casa embriagado e de repente eu não conseguia pegar no sono porque era uma dor de cabeça horrível que eu achava que minha cabeça ia explodir. E eu sentava na beira da cama e eu me lembrava de Jesus Cristo e me ajoelhava e pedia em oração, Senhor, me tira dessa vida, me liberta. Eu não aguento mais viver essa vida. Eu não aguento mais fazer coisas erradas que desagradam ao Senhor. Eu desejo estar na sua presença, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero evangelizar, eu quero pregar o evangelho. Eu quero ganhar almas para o vosso reino. Eu comecei a desejar, eu comecei a clamar, eu comecei a me prostrar diante do Senhor em oração. E eu pedia, todas as vezes. Quantas e quantas vezes eu não cheguei a ir para uma festa, e às vezes eu ia sem dinheiro, e às vezes o dinheiro que eu pegava eu gastava todo, e às vezes eu tinha que ir andando para casa. Andando para casa. E nisso que eu ia andando, às vezes eu ia andando chorando.
com raiva de mim mesmo, com raiva das minhas atitudes, com raiva das coisas que eu praticava, das coisas erradas que eu fazia. Eu ia chorando, com raiva. Senhor, eu não aguento viver essa vida, me liberta, me tira dessa vida. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ouvir as minhas orações. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por me tirar do lamaçal do pecado, por me colocar na Sua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por estar me usando para pregar o Evangelho, levar o Evangelho para todas as pessoas. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por estar me usando nas redes sociais para estar evangelizando e compartilhar a Sua palavra com todas as pessoas. Toda honra, toda glória, Senhor Jesus Cristo, seja dada ao Senhor. Toda honra e toda glória, Senhor Jesus Cristo, seja dada a Ti, Pai. Obrigado por ter me tirado do lamaçal do pecado. Obrigado por me libertar, Senhor Deus. Hoje o diabo não tem mais domínio sobre a minha vida. Hoje a minha vida é guiada pelo Senhor. Hoje a minha vida é conduzida pelo Senhor, através do poder do Seu Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ter me colocado em Sua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por me amar. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por toda a Sua bênção e misericórdia na minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo, Senhor. Obrigado, meu Pai, por todo o Seu amor, por toda a Sua bondade. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por me usar, por me capacitar, por me moldar, por me ensinar a pregar o Evangelho para essas pessoas. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, que através do meu testemunho as pessoas venham se libertar, as pessoas venham buscar a Sua presença, as pessoas venham entregar suas vidas ao Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo, por tudo. Meu Pai amado, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, obrigado. É isso que o Senhor Jesus Cristo faz na nossa vida, quando nós buscamos a Ele de coração sincero, com coração quebrantado, com arrependimento genuíno. Ele está disposto a nos abençoar, Ele está disposto a nos libertar. O desejo do Senhor Jesus Cristo é tirar todas as pessoas, é libertar as pessoas que estão escravizadas pelas drogas, pela embriaguez, pelo crime, pelo tráfico, pela pornografia, pela prostituição, pela pedofilia, pelo adultério, pela idolatria, pelo homossexualismo. O desejo do Deus soberano todo-poderoso é libertar, mas nós temos que permitir. Nós temos que permitir que Jesus venha nos libertar. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Nós temos que abrir a porta para o Senhor Jesus Cristo entrar, transformar a nossa vida, nos restaurar, nos curar e nos salvar. Nós temos que permitir que Jesus entre em nossas vidas, que Ele tome o controle de nossas vidas. Nós temos que permitir que Jesus venha nos guiar, venha nos conduzir, venha nos mostrar o caminho da salvação. A decisão é nossa. Ele só vai trabalhar em nossas vidas se nós permitirmos. Ele só vai trabalhar em nossas vidas se nós aceitarmos, se nós entregarmos o controle de nossas vidas para Ele. Nós temos que abrir mão do controle de nossas vidas e permitir que o Senhor Jesus Cristo tome o controle das nossas vidas e nos direcione ao caminho da salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. A verdade liberta o homem do pecado e da ignorância espiritual. E hoje eu sou uma pessoa liberta, eu fui liberto pela verdade, a verdade me libertou, a verdade me restaurou, a verdade me curou, e a verdade está me salvando, a verdade está me ensinando, a verdade está me instruindo, a verdade está me moldando, aleluia, louvado seja Deus. Somente a verdade tem poder para nos libertar. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. A verdade liberta o homem do pecado e da ignorância espiritual. Quem vive no pecado está preso, mesmo que não perceba. A palavra confronta, aleluia. A palavra confronta, a palavra corrige, a palavra diverte, a palavra alerta, a palavra exorta, a palavra cura, a palavra restaura, a palavra salva.
E a palavra mostra o caminho da salvação. Aleluia. A palavra conduz o homem ao arrependimento. Louvado seja Deus. Só ela pode quebrar as correntes da alma. A palavra conduz a uma vida plena em Deus. Libertos pela verdade, passamos a viver com propósito e direção. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra renova a mente, a palavra fortalece o espírito. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra guia os nossos passos. A liberdade em Cristo é viver em obediência, paz espiritual. A liberdade em Cristo é viver em obediência e paz espiritual. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Lembre-se, meus amados irmãos, como eu já li, obedecer ao Deus Todo-Poderoso significa viver em conformidade com seus mandamentos. Obedecer ao Deus Todo-Poderoso significa viver em conformidade com os seus mandamentos. Aleluia, louvado seja Deus. E vontades, demonstrando amor, reverência e confiança na sabedoria. Bendito seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Vejamos, meus amados, obedecer ao Deus eterno e todo-poderoso, obedecer ao Deus eterno e todo-poderoso não é perder. Renunciar o mundo do pecado, renunciar à carne, renunciar aos desejos do pecado, não é perder. Pelo contrário, é amar. Renunciar aos desejos da carne não é perder, meus amados. Como diz aqui, ó. Renunciar. Enquanto a renúncia não for feita, não viveremos os planos de Deus. Enquanto a renúncia não for feita, não viveremos os planos de Deus. Às vezes nós queremos usufruir dos planos de Deus e às vezes nós não conseguimos usufruir dos planos de Deus é porque precisamos renunciar a algo em nossas vidas. Há algo em nossas vidas que tem que ser renunciada. Porque se nós não obedecermos a Deus, não viveremos, não usufruiremos das bênçãos de Deus. Vejam bem, renunciar não é perder. Pelo contrário, renunciar é ganhar. É abrir mão daquilo que nos prende para receber aquilo que liberta. É dizer não ao pecado, ao ego, à comodidade e ao controle da nossa própria vida, para dizer sim ao propósito do Deus eterno. É deixar o que é do mundo para receber o que é eterno. É dizer não ao que nos afasta do eterno Deus, para dizer sim ao que nos aproxima de Deus. Meus queridos amados, em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, está escrito: há caminhos que ao ser humano parece bom, parece prazeroso, mas o final conduz à morte. Vejam bem, o caminho da embriaguez parece bom, parece prazeroso, caso não se arrependa, conduz à morte. O caminho da maconha parece bom, parece prazeroso, mas é o caminho da morte. O caminho do pó parece bom, parece prazeroso, mas é o caminho da morte. O caminho do crack parece bom, parece prazeroso, mas é o caminho da morte. O caminho do tráfico parece bom, parece prazeroso, mas é o caminho da morte. O caminho da idolatria parece bom, mas é o caminho da morte. O caminho da pornografia é o caminho da morte. O caminho da pedofilia é o caminho da morte. O caminho do homossexualismo é o caminho da morte. O caminho da avareza, da mentira, da fofoca, da lascívia é o caminho da morte. O caminho do adultério é o caminho da morte. O caminho da fofoca, da mentira é o caminho da morte. Há caminhos que, ao nosso modo de ver, parece bom, parece prazeroso,
mas conduz à morte. Mas há um caminho que nos conduz para a vida, um caminho que nos conduz para a vida com abundância, para a vida plena e para a vida eterna. Em João 14,6 está escrito, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho da salvação. Jesus Cristo é o caminho da salvação. Jesus Cristo é o caminho da vida plena, da vida abundante no reino de Deus. Jesus Cristo é o caminho. Esse é o caminho. Se você está em busca de um caminho que te leva à salvação, que te conduz ao reino de Deus, esse caminho é Jesus Cristo. E como eu li antes, João 8,32 diz, Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor Jesus Cristo é a verdade que cura, o Senhor Jesus Cristo é a verdade que restaura, o Senhor Jesus Cristo é a verdade que liberta, o Senhor Jesus Cristo é a verdade que salva. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero finalizar essa minha passagem. Eu quero finalizar essa minha passagem trazendo duas passagens da Bíblia para você. Primeiro, lá em Isaías 55, versículo 6 está escrito: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque a Deus, aceite ao Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor da tua vida. Aceitar ao Senhor Jesus Cristo, no contexto cristão, geralmente significa reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo, o Messias prometido e Salvador da humanidade, e expressar essa crença através da fé e arrependimento. É um ato de entrega pessoal onde se reconhece a necessidade da salvação e se confia em Jesus Cristo para perdoar os pecados e oferecer a vida eterna. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um texto que fala sobre a importância de confiar no Deus soberano e entregar a ele o controle de nossas vidas. Significa reconhecer que o Deus eterno tem o melhor para nós e entregar a ele nossos planos, preocupações e decisões, confiando que ele agirá em nosso favor no tempo certo. É um convite à submissão, paciência e fé no cuidado divino, mesmo quando não entendemos o processo. O texto vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. Essa parte do versículo nos convida a abrir mão do controle e colocar nossos planos, colocar nossos sonhos, nossos desejos e preocupações nas mãos de Deus. Significa reconhecer que Ele tem o controle e sabe o que é melhor para nós, mesmo que não entendamos naquele momento. É um ato de fé e rendição. Aleluia, louvado seja Deus, onde abrimos mão de nossas próprias vontades para seguir a direção do Deus eterno e todo-poderoso. O texto vai dizer ainda: confia nele. Essa parte nos lembra que a entrega deve ser acompanhada de confiança. Não basta apenas entregar, mas confiar que Deus tem o poder de agir em nosso favor e de cumprir seus propósitos em nossas vidas. Essa confiança envolve acreditar que Ele é fiel e capaz de realizar o que prometeu. O texto fala ainda: e Ele fará, e Ele o fará. Essa promessa
essa promessa nos assegura que quando entregamos nosso caminho ao Deus eterno e confiamos nele, ele agirá em nosso favor. Isso não significa que tudo acontecerá exatamente como queremos ou no tempo que desejamos, mas que ele realizará seus propósitos em nossa vida. Essa promessa nos encoraja a perseverar na fé e a descansar na certeza de que Deus está no controle de tudo. Em resumo, o Salmos 37, versículo 5, é um convite para viver uma vida de entrega e confiança em Deus, reconhecendo que Ele tem o melhor para nós e que Ele agirá em nosso favor quando colocamos nossas vidas em suas mãos. É um versículo que nos lembra da importância de descansar em Deus, mesmo em meio às dificuldades, e de confiar que Ele cumprirá suas promessas em nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. E no versículo 34 do Salmos capítulo 37, está escrito: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Vocês viram que lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, vai falar sobre priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar em nossas vidas conforme a sua vontade. Então devemos priorizar o reino de Deus e sua justiça acima de todas as coisas. Aqui no versículo 4 do capítulo 37, diz: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Então esse é o caminho. O caminho por uma vida em abundância, o caminho para usufruirmos as bênçãos de Deus, para vivermos os planos, os propósitos de Deus. Primeiramente nós temos que priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E depois nós temos que nos submeter a Deus, porque Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o que precisamos, Ele sabe do que necessitamos, e Ele está disposto a nos abençoar. Mas primeiro nós temos que obedecer os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Primeiro nós temos que priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Porque há pessoas que querem ser abençoadas, elas querem que Deus abençoe elas, mas elas não querem ter comprometimento com o reino de Deus. O reino de Deus não é prioridade em seus corações. A prioridade da vida de muitas pessoas é outra coisa, não Deus. Por isso que elas não usufruem verdadeiramente das bênçãos divinas. Por isso que as necessidades delas não são supridas. Porque o reino de Deus não é prioridade na vida delas. Meditar na palavra de Deus, viver vida de oração, viver uma vida de submissão, de obediência, não é prioridade na vida dessas pessoas. É por isso que elas não usufruem das bênçãos de Deus. O versículo enfatiza a importância de encontrar prazer e satisfação no Deus Todo-Poderoso, em vez de buscar a felicidade em coisas externas. A promessa é que ao nos deleitarmos no Senhor, Ele atenderá aos desejos do nosso coração, mas não necessariamente de forma como imaginamos, mas de acordo com a sua vontade e o seu tempo. Aleluia, louvado seja Deus. Esta é a mensagem que eu trago nesta manhã para você. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, faça uma reflexão de vida. Tome essa sábia decisão, porque é uma decisão sábia, não é uma decisão tola. Decisão tola e insensata é fazer as coisas que agradam ao diabo. Decisão tola é estar na embriaguez, é estar no mundo do pecado. Mas decidir servir a Cristo, andar no caminho de Deus, andar no caminho da obediência, é uma decisão sábia. Bem-aventurados os que entregam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os que permitem o Senhor Jesus Cristo ser o líder supremo de suas vidas. Hoje
eu posso dizer que eu sou bem-aventurado, porque eu entreguei a minha vida, o meu caminho ao Senhor Jesus Cristo. E eu vivo uma transformação constante. Há muitas coisas que eu tenho que crescer, há muitas coisas que eu tenho que aprender, e eu tenho que viver constantemente, lutando dia após dia para estar diante do Senhor em santidade. Eu não sou perfeito, eu não sou santo, eu sou falho, eu erro, mas eu estou em busca da perfeição, sempre me santificando todos os dias. O que é viver uma vida em santidade? O que significa santidade? Santidade significa pureza moral, integridade pessoal, separação do mal e dedicação a Deus. Pureza moral. Nós temos que estar diante do Senhor puros moralmente. Nós temos que fugir da pornografia. Nós temos que fugir de toda a prática pecaminosa, dos desejos da carne. Nós temos que fugir de tudo que nos afasta de Deus. Nos manter puro moralmente diante do Senhor. Vivendo uma vida santa, pureza moral, longe de pornografia, longe da masturbação, longe da cobiça, longe de desejos pecaminosos, longe da avareza, longe da mentira, longe da fofoca, longe do adultério, longe da idolatria, longe de tudo que vem nos afastar de Deus. Então nós temos que estar lutando todos os dias para estarmos íntegros diante do Senhor, puro diante do Senhor. Isso significa santidade. Pureza moral, integridade pessoal, separação do mal e dedicação a Deus. Isso é viver vida santa diante do Senhor. Que Deus abençoe as vossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, Regiane. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a sua vida, Maurício. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão assistindo a live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Peço aos irmãos em Cristo Jesus que orem por mim. Que vocês orem por mim. Porque assim como eu estou fazendo essa obra nas redes sociais, nas lives, eu estou me preparando espiritualmente para estar fazendo essa obra nas ruas. Fazer das ruas o meu púlpito. Fazer das ruas o meu púlpito. Mas para isso, eu estou em busca da confirmação de Deus. Eu estou em busca da autorização de Deus. Eu só irei fazer essa obra se Deus permitir, se Deus me capacitar, se Deus me instruir e cheio do Espírito Santo. Porque eu sei que com a pregação do Evangelho genuíno, com a pregação da verdade, eu vou enfrentar desafios. E eu estou disposto a enfrentar esses desafios em amor ao Evangelho. Eu estou disposto a enfrentar todas as coisas que eu vou enfrentar na rua em amor ao Evangelho. Mas para isso eu estou me preparando espiritualmente e mentalmente. Porque o meu desejo é ganhar almas nas ruas. É fazer pessoas abandonar o tráfico, abandonar as drogas, abandonar a embriaguez. E eu estou me preparando. E se for da vontade de Deus, isso vai acontecer na minha vida, porque é um sonho que eu tenho de estar nas ruas evangelizando. Ah, irmão, mas